Olá, pessoal. É, eu vou fazer a correção da primeira atividade que eu passei para vocês sobre anelídeos e moluscos, certo? Atividade número 1 que eu havia passado para vocês. Então, eu vou aqui passando, explicando e vocês vão corrigindo aí. Então, assim, na primeira pergunta, eu quis saber de vocês os representantes, né? Dos anelídeos. Então, já que a gente vai por partes, nós temos aí, dos filhos dos anelídeos, as minhocas, os neréis, né? E as sanguessugas, que são os mais conhecidos dos anelídeos, que vocês podem observar a imagem deles aí na página 246 e 247, e também no slide que eu passei para vocês durante a aula, certo? Aí a segunda questão, eu tô pedindo para você descrever o corpo de um anelídeo, certo? Aí o que acontece? No geral, o corpo mole, né? O corpo dos anelídeos, ele é um corpo mole. Tem uma série de anéis no corpo, né? Dividindo o corpo. O comprimento é variável. Alguns têm cerdas, outros não, né? Espalhado pelo corpo. E essas cerdas que vai dar a movimentação, vai ajudar ele a se movimentar. Que a gente vai ver nos detalhes. Por exemplo, as nereides mesmo, o corpo dela é recoberto por cerdas. Cada segmento tem várias cerdas, e essas cerdas vão ajudar ele sim se movimentar e também capturar alimentos, os que têm os tentáculos. Captura de alimento, ele tem que se movimentar para ir em busca desses alimentos também. Aí na terceira questão, pedi para vocês citar a classe dos anelídeos e caracterizar e colocar seus representantes. Então nós temos aí os oligoquetas, né? Tem como representantes tem como representante a minhoca. Os oligoquetas possuem poucas cerdas no corpo, né, nos anéis. Vivem em solo úmido e tem representantes de água doce também. Possui o corpo cilíndrico e as extremidades muito finas. As outras características vocês podem encontrar no livro, na página 246, porque aqui é só o resumo, né, de cada classe. Então, nós temos aqui os poliquetos, lembrando a vocês que poli significa vários, então são marinhos, possuem várias cerdas no corpo, por isso que o nome deles, eles são classificados como poliquetas, poli de vários, que vai auxiliar na movimentação. Possuem tentáculos, que auxiliam na alimentação, exemplo, neréis. E os irudinos, ou aquetos, que vocês podem encontrar em livros também, aquetos, apresentam uma quantidade fixa de segmentos. Algumas espécies apresentam pouquíssimas cerdas e outras não têm nenhuma cerdas, como é o caso da sanguessuga, que é uma das representantes aí dos irudinos, que possuem também ventosas para fixar no vertebrado. Então ela é um parasita, ela vai se fixar no meio externo da pessoa e vai sugar o sangue. Já que não é porque temos parasitas internos e parasitas externos. No caso aí é exoparasita, certo? A sanguessuga. É uma parasita externo. O que quer dizer sistema circulatório fechado? Então, o sistema circulatório fechado significa que o sangue ele vai fluir dentro de vasos sanguíneos, certo? Dentro dos vasos sanguíneos. Então, o nosso sistema mesmo é um sistema fechado. Então, o sangue vai circular por dentro dos vasos. A quinta, como é o sistema digestório dos anelídeos e quais são os seus hábitos alimentares, ou seja, o que é que eles comem? Então, o sistema digestório dele é completo, né, boca, ânus, e seus hábitos alimentares se resumem em herbívoros, carnívoros ou detritívoros. Não tem onívoros aí, diferentemente dos moluscos que a gente vai ver já já. Então, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou detritívoros, que é o caso aí das minhocas, que são detritívoras. O sexto, quais as finalidades das sanguessugas na medicina? Então, as sanguessugas, elas eram utilizadas para extrair o sangue de pessoas doentes, a fim de diminuir a dor e o inchaço,
né, da região que estava doente ali. E ao sugar, ao se prender na pessoa, ela libera uma substância anticoagulante. E esse anticoagulante é importante porque ele vai fazer com que o sangramento continue e vai reduzindo o acúmulo de líquido no local, certo? E também é anestésico. Ele também é anestésico. Por isso que era utilizada muito na medicina desde a Grécia Antiga. A sétima, como pode ocorrer a produção dos anelídeos? Cite um exemplo. Então, assim, no geral, eles são sexuada, né? Pode ser sexuada ou assexuada. A fecundação pode ser externa, ou seja, ocorrer fora do corpo, com liberação dos gametas no ambiente, no caso aí, sexuada, já que vai ter encontro dos dois gametas, masculino e feminino. E os oligoquetos fazem, geralmente, esse tipo de reprodução, e os poliquetos também. As minhocas são hermafroditas, no caso, a minhoca é um exemplo de um oligoquetos, mas eles precisam de um parceiro para que ocorra a troca dos gametas. Mesmo sendo no meio externo, ele precisa de um parceiro para poder ele se posicionar paralelo um ao outro e trocar o material genético para que ocorra a fecundação, certo? Mesmo ele sendo hermafrodita, ela não pode se autofecundar. Ela precisa de um parceiro, eles vão se posicionar paralelamente, que vocês podem ver aí na página 249, para que ocorra a troca de material, né, dos gametas. O oitavo, descreva o filo dos moluscos. São animais invertebrados, de corpo mole, que é uma das principais características dele, podendo ter ou não concha. Então, essas conchas, por exemplo, pode ser univalves, uma concha só, ou bivalves. Então, gastrópodes, você pode encontrar em livro gastrópodes ou univalves, possuem uma concha só, que é o caso dos caracóis, né, por exemplo, dos caramujos. Tem pessoas que acham que caramujo e caracol são a mesma coisa, mas não são. Até o habitat deles são diferentes. Mas ambos possuem uma concha. E bivalves, que é o caso das ostras, dos mexilhões, das lambretas, que possuem duas conchas. E o animal fica ali dentro. Pode ser encontrados em ambiente aquático, mares, rios, lagos, ou sobre o solo, em locais úmidos. Seu corpo é dividido em pé, cabeça e massa visceral. Suas classes são cefalópodes, polvo, lula, já que tem os tentáculos, né, na cabeça. Gastrópodes, como caracóis, lesmas e caramujos, que eu não coloquei aí. E bivalves, ostras, lambretas, dentre outros. Mexilhões. Aí vem como é dividido o corpo do molusco. Então, dividido em pé, cabeça e massa visceral. Aqui tá visceral, mas é visceral, viu? Esse nome é massa visceral. Na cabeça há sensores, olhos e tentáculos, né? No caso, ele é uma estrutura sensorial, olhos e tentáculos. O pé é musculoso e se localiza no ventre, na área ventral. E a massa visceral abriga os órgãos internos, então protege os órgãos internos desse animal. Caracteriza resumidamente, citando exemplos de cefalópodes. São de ambientes marinhos e a concha pode ser externa, interna ou ausente. Então, nós temos aí polvo, lula e náutilos. Gastrópodes possui geralmente uma concha, no caso dos caracóis e caramujos, ou nenhuma, no caso das lesmas. É o maior grupo dos filos dos moluscos. Podemos encontrá-los em ambientes terrestres ou aquáticos. E bivalve apresenta duas conchas, são filtradores, né? Eles são filtradores. A respiração por brânquias. E marinhos, mexilhões, ostras, lambretas. 11º, como se apresenta o sistema digestório dos moluscos e do que eles se alimentam? Então, o sistema completo com boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros, onívoros e parasita. A diferença é que do hábito alimentar de um molusco para um anelídeo é que o anelídeo não tem onívoros. Já os moluscos têm.
12º, justifica a afirmação. O sistema circulatório dos moluscos pode ser fechado ou aberto. Então, no sistema aberto, o sangue circula tanto no interior do vaso sanguíneo quanto fora dele, e no fechado apenas dentro dos vasos sanguíneos. Certo? Que vocês podem ver aí com calma na página onde ele traz essa parte na 253. 253, ele fala do sistema digestório também na 252. Então, quando você for corrigir, vai ver os detalhes. E o último aí, como ocorre a respiração. Então, assim, no geral, pessoal, as trocas gasosas são feitas, né? Além da pele, né, por fora, na parte externa do corpo, tem também os feitos por órgãos especializados. Por órgãos especializados, como brânquias, e no caso de alguns gastrópodes, os pulmões. Então, aí, ocorre na superfície do corpo e por brânquias, né? Por brânquias ou pulmões. Reprodução variável, sendo hermafroditas, como os gastrópodes, ou possuem sexos separados, com fecundação externa ou interna. Por exemplo, os gastrópodes, vocês encontram também sexo separado ou hermafrodita, no caso dos gastrópodes. Né? Cefalópodes possuem sexos separados, com fecundação geralmente externa. E a maioria dos bivalves apresentam sexos separados. Fecundação geralmente é externa, com liberação dos gametas na água e formação da larva, que vocês podem estar vendo aí em detalhe na página 254. Então, assim, eu fiz essa correção da atividade 1 para ajudar vocês aí, certo? Qualquer dúvida, anota que na próxima aula vocês tiram. Ok? Então, até breve.